Como você reage em situações de conflito? Qual a sua postura quando entre outra pessoa e você há uma situação de desacordo? Como você expressa a sua insatisfação? E de que maneira você reage quando tem a opção de se calar? Existe uma força na natureza que gera desgaste de estruturas, mas é a força que é capaz de explicar porque os carros se movem no asfalto. Essa mesma força também move as nossas relações humanas e faz com que a gente consiga crescer. É o atrito. E de que maneira a gente consegue manter as nossas relações com um atrito que seja equilibrado e saudável? Todo esse processo está diretamente relacionado à maneira como a gente se comunica, totalmente relacionado à maneira como a gente expressa aquilo que nos agrada ou aquilo que não nos agrada. E em que momento você percebe que em uma discussão, em uma briga, aquilo começa a aumentar de tamanho, aquela tensão começa a crescer e você já se vê insatisfeito? De que maneira você percebe que aquele pequena gota que caiu no copo fez com que ele transbordasse em relação a todas as insatisfações anteriores? Isso acontece quando a gente não percebe que as nossas necessidades humanas básicas estão sendo atingidas ou que estão sendo alcançadas. Essas necessidades, elas são universais. Todos nós temos algumas necessidades que são essenciais. Entre elas estão a necessidade de relacionamentos estáveis, a necessidade de segurança, a necessidade de se sentir amado. E essas necessidades, quando não são atendidas, nos geram uma sensação desconfortável. Como quando você compra um presente para agradar alguém, tem uma expectativa de que você vai ter sucesso nisso e a hora que você entrega percebe que a pessoa não gostou ou não valorizou aquilo. Essa sensação que você tem de frustração, de decepção, faz parte desse desarranjo entre aquilo que é uma necessidade humana básica e aquilo que acontece quando a gente não tem ela respeitada ou não tem ela garantida. Boa parte dos conflitos vai acontecer assim, quando a gente tem uma intencionalidade ou um desejo em relação às nossas necessidades básicas e o outro que às vezes vai ter o mesmo desejo e a mesma intencionalidade, expressa isso de uma maneira que a gente não consegue ficar contemplado nas nossas necessidades ou perceber que aquilo foi visto na atitude da outra pessoa. E de que maneira a gente consegue conciliar isso, de que maneira a gente consegue atender às nossas necessidades e também as do outro. A gente precisa fazer uma escolha simples, uma escolha que, embora possa parecer óbvia, nem sempre ela é confortável de ser feita. A gente precisa ter a clareza do nosso objetivo ao iniciar uma conversa, a clareza do nosso objetivo durante uma discussão. Essa clareza vai ser responsável por fazer com que a gente consiga abrir mão de determinados pontos em busca do nosso objetivo. Em uma conversa, em uma negociação ou em um momento de resolução de conflitos, aquilo que vai fazer com que a gente consiga atingir o nosso objetivo maior é justamente focar nesse objetivo e independente do processo, independente daquilo que a gente gostaria. Então, se a gente está diante de uma relação, seja ela no trabalho, com um amigo ou no relacionamento, a gente precisa ficar atento ao nosso objetivo
diante de uma conversa, de uma situação ou mesmo da demonstração de uma insatisfação. Para a gente alcançar esse objetivo, às vezes a gente vai ter que abrir mão do que seria ter razão para conseguir ser feliz. Como assim? A gente vai ter que abrir mão de algo que é importante para a gente, que é a garantia, uma necessidade básica também, que é a aprovação, a garantia de que a gente está ali com certa estabilidade naquela situação, para poder alcançar o objetivo que a gente construiu. Então, imagine que você vai explicar para alguém que não gostou do presente que você recebeu. Imagine que você vai contar para alguém que não está contente com determinadas atitudes. Em casa, na hora de chegar do trabalho, você vai contar que não está muito satisfeito por conta de um rompimento de um acordo que já foi pré-estabelecido antes. Como a gente consegue expressar isso sem machucar o outro? Imagine nessa situação do presente. A gente tem uma situação em que você foi presenteado com algo que você não gosta, mas o outro tinha uma grande expectativa em cima disso, uma grande expectativa de ser realizado ou de se sentir valorizado pela questão de presentear, né? Ele quer ver satisfação em você, mas ao mesmo tempo o presente não é aquilo que você queria. Como que a gente conta isso sem ferir? Como que a gente traduz isso em uma maneira de contar a insatisfação sem machucar o outro? Primeiro é o foco no comportamento, o foco na atitude e não na pessoa. Então, o que desagradou nessa situação não foi a pessoa, mas aquela atitude, aquele comportamento. E eu preciso contar isso, né? Esse comportamento, ele foi completamente inatingível, inacessível ou desagradável? Não. Em parte ele foi, porque está muito focado no objeto a ser presenteado. Mas a atitude de presentear, ela foi positiva. Então a gente tem aqui uma situação que é positiva e uma situação que é negativa e a gente precisa contar isso. Então a estruturação desse feedback, a maneira como a gente vai fazer com que esse atrito seja positivo, é justamente isso, fazendo esse sanduíche entre aquilo que foi negativo e aquilo que é positivo, começando pela melhor parte, começando pelo aquilo que foi positivo, e vai trazer isso focado na nossa percepção. A gente não vai trazer isso atacando o outro ou criticando o outro, que é o principal motivo de atrito desconstrutivo, quando a gente adota uma postura de criticismo ou de desprezo. Então a gente vai fazer isso dessa maneira. Eu fico muito feliz que você tenha se lembrado de mim e fico muito agradecido pelo presente. Então a gente já começou iniciando falando sobre aquilo que foi positivo. E aí a gente vai trazer aquilo pro eu sinto. Eu me sinto extremamente valorizado quando você me presenteia assim. Então eu falo sobre a minha sensação, sobre o que é o meu sentimento, né? Uma atitude que é muito tranquila até esse momento. E agora eu vou introduzir o elemento que é mais difícil, né? O elemento daquilo que é discordante. Mas eu infelizmente não gosto desse presente. Eu não gosto desse objeto. Então a gente vai colocar de modo muito sutil aquilo que é o motivo da insatisfação. E depois a gente já vai dar uma sugestão, uma alternativa. Você estaria disposto a gente fazer uma troca desse presente? Então eu já peguei e coloquei uma condição em que a gente traz a ação para o coletivo, traz a ação para nós. E de que maneira a gente consegue perceber isso nitidamente? Então vamos lá. Eu me sinto extremamente valorizado quando você me presenteia. Gosto muito disso. Mas esse objeto com que você escolheu me presentear, ele não é do meu maior gosto. A gente poderia fazer essa troca? Estaria disponível para a gente poder
trocar esse presente? Então, a gente já contou que ficou feliz, a gente contou que teve uma insatisfação e a gente faz uma proposta de construção conjunta, né? A gente faz uma proposta de alternativa para isso. Esse padrão de comunicação, ele é não violento, é algo que é antinatural. A gente, por hábito, no nosso automático, costuma não adotar esse tipo de padrão nas nossas comunicações. Talvez a resposta mais habitual seria: nossa, mas de novo um presente disso, você sabe que eu não gosto disso e você está fazendo isso mais uma vez? A gente tem a mesma mensagem tentando ser dita, mas expressa de maneira totalmente diferente. E aí eu pergunto para você, em que situação você estaria mais motivado a voltar a presentear? Em que situação você estaria mais motivado a fazer a diferença? Ou a tentar diferente? Essa escolha de padrão de comunicação faz toda a diferença no engajamento do outro. E esse engajamento do outro é o que vai nos motivar ou nos permitir alcançar sucesso naquilo que a gente tenta. Quando a gente coloca o nosso foco em cima do objetivo, é justamente isso. O objetivo, ele vai ficar muito claro e ele vai ser bem alcançado, bastante estruturado, quando eu consigo ter esse olhar. Me distancio daquilo que é o motivo do conflito e foco naquilo que é a resolução. Valorizo a necessidade do outro e com isso eu vou ter um eco de valorização das minhas próprias necessidades. E com isso a gente cresce, com isso a relação vai ficando positiva, seja ela numa relação de trabalho, seja ela uma relação de amizade, seja ela um relacionamento romântico. A gente vai conseguindo tornar ela mais forte e mais saudável a partir dessa sensação de conexão, porque as necessidades foram atendidas. Nisso, a gente tem uma alta carga de empatia e a gente tem uma grande chance de ser bem-sucedido em todos os empreendimentos que a gente tenta estabelecer. Às vezes, as questões mais complicadas de serem ditas, as questões que são mais delicadas e mais sensíveis, elas conseguem ser facilmente transformadas quando a gente adota esse tipo de postura de comunicação. E se você tem essa percepção de que é algo necessário na sua vida, se você gostaria de nos auxiliar, você pode começar agora. A gente ficaria extremamente agradecido, se sentiria extremamente grato e motivado se você compartilhasse esse vídeo, ou se você ativasse as notificações e se inscrevesse no canal, ou ainda mais, se você se ajuntasse à nossa comunidade que já tem mais de 80 mil inscritos. Esse é o nosso momento de acolher de hoje, a gente continua no nosso próximo encontro.